Ana Márcia, se nós temos um dia de 24 horas e nós temos um período de noite tão grande dentro desse período de dia, por que será que foi feito assim, né? É porque deve ter uma importância muito grande para o organismo, para a vida do ser humano, o sono. Para a gente começar a falar disso, eu queria perguntar para você agora, Carla, que é psicóloga, como o dia a dia desse tempo moderno, o dia a dia de estresse, como fazer? Tem alguma técnica, alguma dicasinha para a gente poder ter um sono bom, apesar de todo dia ser conturbado? Tem alguma coisa que possa fazer isso? Bom, ao chegar em casa, tomar um banho sempre ajuda a relaxar muito. Um banho morninho antes de dormir é sempre bom. Ajuda a relaxar e a tirar esse peso do dia a dia, esse estresse e correria. O banho relaxa, O banho né? relaxa. Ele prepara para o sono, né? Um leitinho morno também ajuda a relaxar. Um bom colchão, uma roupa de cama limpinha, cheirosa, também funciona bastante. E o autocontrole, né? A gente também saber que a hora de sono é a hora de sono. Porque, às vezes, a gente pode ter o hábito de ligar uma televisão, ficar assistindo algum programa que, às vezes, nem é tão bom. Mas eu acho que a gente precisa ter em mente tudo aquilo que for contribuir para o meu sono, a gente fazer. Aquilo que não for agregar pontos positivos para o meu sono, a gente cortar, né? Seria o ideal fazer, né? Começar a desacelerar na parte da tarde para se preparar para dormir. Mas nem sempre isso é possível, né? Nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas seria bom, o ideal. Eu queria perguntar para o senhor, doutor, por que o sono é tão importante para a vida, para a saúde da pessoa? Tudo que a gente está vivendo agora, tudo que está sendo filmado, como nós estamos sendo filmados, então o cérebro vai filmando e vai registrando tudo que acontece durante o dia. Agora, ele vai processar, ele vai fazer a edição, vai ter os aprendizados, a memória, vai fazer as restaurações, vai contar as calorias, vai resolver problemas que vão acontecer no dia seguinte, tudo nessa glândula aqui, que a gente chama de cérebro. Então, aqui dentro, depois de filmar tudo, aí a vida vai ser processada durante a noite. É durante o sono? Durante o sono acontece toda a vida, né? Sim. Então, tudo que está acontecendo durante o dia vai ser processado, vai ser registrado à noite. Então, tudo que funciona no universo tem informações, tem vibrações e tem ciclos. Então, a gente tem esse ciclo de dormir e ficar acordado, sem isso não tem vida. Não tem vida. Mas aí tem os ciclos também daquilo que a gente chama de hormônio. Então, por exemplo, endocrinologista, o pessoal vai no endocrinologista que trabalha com hormônio, mas o que é um hormônio? E muitas pessoas que estão nos assistindo, elas não sabem o que é hormônio. O hormônio é uma química, tem mais de 900 tipos de hormônio, mas ele é uma química que ele faz a comunicação do nosso organismo. Por exemplo, o cérebro se comunica com o coração, mas o coração ele também se comunica com o cérebro, eles trocam ideias. O intestino produz substâncias que o cérebro usa e o cérebro troca substâncias com o intestino, assim como o rim, como o fígado. Uma via de mão dupla. Como a pele. Por exemplo, vou dar um exemplo para quem está assistindo, ver a importância do sono. Durante o sono, são equilibrados hormônios que vão determinar a fome e a vontade de comer. Olha então, isso. Muita gente chega no consultório e fala assim, eu vim aqui para emagrecer, mas diz, eu durmo bem. É o desafio do século. Olha que coisa paradoxal. Então, se a pessoa está engordando e ela diz, eu durmo bem, tem alguma coisa errada. Porque se ela dormisse bem, ela não estaria engordando. E como identificar
Se ela está falando que ela dorme bem e não dorme, ela não percebeu ainda que não dorme. Primeiro, o pessoal tem que ter a ideia do que é sono. Sono é o que está acontecendo aqui num processo, é o que está acontecendo, o que está sendo deletado, o que está sendo editado, o que está sendo reparado. Ele está trabalhando, o cérebro está trabalhando durante o sono. É quando ele mais trabalha. Olha. Tudo que a pessoa comeu ou deixou de comer, que gastou na academia ou não gastou, tudo isso é processado durante o sono. Durante a noite. Todo o descanso, reposição de energia. Então, quando a pessoa diz assim, eu vim porque eu estou engordando, mas ela dorme bem, ela confunde. O que é o sono? É o que esse processo está acontecendo ali, se ele está fazendo a sua função ou se ele não está fazendo a função. E uma das funções é manter o peso constante. Então, se a pessoa vem ganhando peso, durante o sono está acontecendo alguma coisa errada. Agora que a gente já entende o que é hormônio, vou dar um exemplo. Durante esses processos aqui, é que acontece a formação dos hormônios que dizem assim, para de comer. Então, existe um hormônio que diz, para de comer, você está satisfeito. Esse hormônio, ele é processado, ele é equilibrado, ele é ajustado no sono. Tudo de forma inconsciente. Isso é totalmente um processo mágico. Mágico, olha. Mágico. Por exemplo, esse cérebro que eu sempre trago aqui, esse cérebro aqui está consciente ou que está aqui, nessa pontinha. É um coco na Baía de Guanabara. Meu Deus. Então, o que a gente chama de consciência é o coco. O restante é a Baía de Guanabara. Quando a gente está dormindo, o coco sai de cena. Aí a Baía de Guanabara vai fazendo todo o processamento. Uma das coisas que mais acontece hoje é o problema da gente estar sobrecarregado de informações e isso excita o coco, ou seja, excita a nossa consciência. Foi por isso que eu perguntei para ela sobre essa sobrecarga de informação, o agito do dia a dia, interferir diretamente no sono. Então, aí, exemplificando, tudo isso aqui é processado de maneira mágica, enquanto esse aqui, que é o coco, deveria descansar. Aí tudo é processado. Tem ciclos de 12 horas, mas tem ciclo de 90 minutos. Então, o hormônio do estômago, que mais dá fome, que mais dá vontade de comer, chama grelina. Então, quando a pessoa está fazendo uma dieta, eu detesto, desculpe essa palavra, dieta, mas quando está fazendo uma dieta ou está passando fome, o que o estômago faz? Ele aumenta essa grelina. E o que a gente faz? Tem a vontade maior de comer. Mas quando a gente dorme mal, veja bem, aí que vem, o pessoal diz, eu durmo bem não é desabar na cama e acordar no dia seguinte. Porque o conceito de dormir bem é aquele apagar. Eles confundem com insônia. Olha aí. Insônia é aquela dificuldade que a pessoa tem de começar a dormir e depois a dificuldade que ela tem no dia seguinte, porque ela acha que ela não dorme, isso é insônia. Não é dormir bem. Até às vezes quem tem insônia dorme melhor do que aquele que acha que dorme bem. Nossa, que novidade essa informação. Não, isso é o que mais acontece. Que incrível, né? Isso que é difícil eles perceberem que existem os desequilíbrios hormonais, porque tem muitos hormônios envolvidos, mas esse que diz assim, come, chama grelina. Ele é corrigido, ele é modulado, ele fica bem durante o sono. E o que diz come, o grelina. Se você está dormindo mal, porque você para de respirar e volta a respirar, você continua dormindo, mas o processo está comprometido. Está comprometido. Então, o que acontece? Se você... Isso vai te refletir no dia seguinte. No dia seguinte, em todos os ciclos hormonais. Em psiquiatria, hoje, eles perceberam que se você trata o sono, você vai melhorar os problemas comportamentais. Olha. Porque é durante o sono que esses hormônios que são responsáveis pelos nossos comportamentos, eu estou citando aqui a minha praia, que é a obesidade, eles vão ser alterados. O outro que diz assim, você já está satisfeito,
com um sono fragmentado, que é um sono de má qualidade, ele não faz a sua função, porque ele não consegue dar o recado no cérebro. Então, aí você tem 2 hormônios desequilibrados, um que diz come e o outro que não diz para de comer. Só aí para ver a importância do sono. Então, se a pessoa dorme bem, ela não está engordando. Agora, eu queria perguntar, Carla, a Carla Cristina, psicóloga, sobre essa decisão ao começar do dia que a gente precisa se propor a ter, a viver, ao começar o dia, a decisão de que a noite que virá será uma noite diferente, vai ser uma noite mais tranquila. Então, no dia, você amanhece tendo que tomar algumas decisões, né? Uhum. O que você sugere, por exemplo, digamos hipoteticamente, para uma amiga que tem uma vida assim, que ela tem muitas responsabilidades, ela tem várias funções, né? Ela tem que colocar as crianças na escola, ela tem que fazer o almoço, o que você considera que para ela seria interessante como decisão para a noite ser melhor? Primeiro, não querer abarcar o mundo com as pernas, porque não dá, não é possível. Então, ver aquilo que cabe, o que é necessário que seja feito durante o dia. Trabalhar com uma agenda, né? Talvez, ou então, assim, administrar melhor o tempo, não tentar fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Primeiro que não é possível, você não vai conseguir, você vai ficar estressado. E quando percebeu, poxa, eu tinha que fazer aquilo, era mais importante fazer aquilo e não aquilo outro, e aí a ansiedade, isso vai atrapalhar na tua noite de sono tranquila e bem dormida. E outra coisa que deve influenciar muito, até eu ia perguntar para a Natália, é a sua alimentação. Durante o dia também vai influenciar na tua qualidade de sono. O que você diria que seria mais, assim, importante, fundamental? O que trabalharia mais diretamente com relação ao sono? Então, na verdade, assim, a gente pensa em refeição e sono, a gente pensa primeiro no jantar, que é a refeição mais próxima ao horário que a gente tem ali para dormir. Mas, na verdade, o café da manhã é uma refeição muito importante, né? Na verdade, se no café da manhã a gente consegue nutrientes que vão fazer com que o nosso corpo, o nosso organismo esteja energizado, esteja apto para seguir um dia tranquilamente, a gente vai ter um equilíbrio energético melhor ao longo do dia e no final do dia a gente já vai estar no estado energético favorável para dormir bem. Então, assim, pular o café da manhã é uma decisão muito ruim para quem pretende melhorar a qualidade do seu sono. Então, o ideal é que esse café da manhã seja um café da manhã bem equilibrado para que você esteja bem ao longo do dia e, consequentemente... Você acha que uma das refeições que estaria mais diretamente ligada ao sono seria o café da manhã? O café da manhã e o jantar. E o jantar, né? Com certeza. E o jantar, a gente precisa ter um jantar mais controlado, mais contido, né? Depende. Porque acho que comer muito não deve fazer bem para o sono, né? Porque eu acho que todo mundo já passou por isso. Um dia que você vai numa churrascaria ou foi num evento e passou da conta, o sono às vezes fica mais agitado. Com certeza. Mas assim, também a gente tem... a decisão do que a gente escolhe colocar dentro da nossa panela ou no nosso prato, né? Então, por exemplo, eu vou colocar mais tarde lá na página, que o pessoal já acompanha, a galera aqui já acompanha, eu vou colocar a receita lá de um caldo verde que eu ontem fiz. E assim, a gente pensa em caldo verde, a gente pensa em batata, bacon, calabresa, né? E não, na verdade, assim, caldo verde delicioso, realmente ficou muito saboroso. Mas a gente adaptou os ingredientes para que ficasse uma refeição equilibrada para um jantar. Então, no lugar da batata, eu utilizei a couve-flor cozida e batida no liquidificador, que ela ficou com o mesmo aspecto... Com a mesma textura até, exatamente, da batata. E no lugar dos salgados, a gente utilizou tofu orgânico defumado, que deu todo o aroma e o sabor. Então, assim, ficou maravilhoso. E, olha, gente. Sim, uma refeição super leve, sem gordura. Realmente a gordura atrapalha bastante no jantar. Então, assim, mais do que comer comidas de dieta ou comer comidas normais, na verdade, é o que a gente escolhe como ingrediente para comer e o que a gente escolhe para colocar no nosso prato, né? E também a quantidade, né, Natália? Porque tem até um ditado popular que diz que você tem que tomar café da manhã como um rei, no caso a rainha, se for mulher.
Almoçar como uma princesa e jantar como uma plebeia. Até é um ditado popular, né? A quantidade também do jantar, ela tem que ser muito observada, ela tem que ser bem diminuída. Na verdade, assim, o jantar não é a menor refeição do dia, não deve ser a menor refeição do dia. Então, esse ditado perde a força, totalmente. Perde. Menina, mas você sabia que eu acreditava nele? Mas não. é bom a gente saber. Não, assim, quando a gente estuda dietética, a gente vê que, assim, a distribuição calórica das refeições, o desejável é que a gente tenha 35% das calorias do dia no almoço, em torno de 20% das calorias do dia no jantar. No jantar. E aí a gente vai ter lanches com 10% a 15%, a colação, que é o lanche da manhã, com 5% das calorias do dia. Quer dizer, então, na verdade, o jantar não é a refeição com o menor valor calórico, mas a gente pode escolher calorias saudáveis, calorias onde a gente não vai ter ali principalmente a gordura agregada, né? A gordura no jantar realmente é muito ruim. Então, eu vou te fazer uma pergunta, Natália. Vê se você me responde se é mito ou é verdade. Tem aquela história de que se você está com insônia, toma um leitinho morno com açúcar. Ou está sem sono, está sem sono. Aí, esse é mito ou é verdade? Tem alguma diferença? Tem um fundo de verdade. Na verdade, assim, a gente tem alguns nutrientes que são envolvidos com a modulação hormonal que o Dr. Álvaro falou, né? Então, a gente tem a serotonina, que é um neurotransmissor importante para essa sedação, esse bem-estar, né? E a gente tem nutrientes que estimulam a liberação de serotonina. Primeiro, carboidrato. Então, pensando no açúcar, é uma fonte ruim de carboidrato, mas é uma fonte de carboidrato, vai acabar estimulando a serotonina. A gente tem a vitamina B6, a gente tem o magnésio. Então, quer dizer, na verdade, o triptofano, né? E o leite é rico em triptofano, que é um aminoácido que também estimula a serotonina. Então, tem um fundo de verdade. Mas também existem os alimentos que eles funcionam também com um pouquinho de calmante. Isso é mito ou é verdade? Tipo a maçã, falam que ela tem algumas propriedades que estimulam o sono, que acalma, o alface. É mito ou é verdade? Existem esses alimentos? Não existem, sem dúvida. Assim, na verdade, a gente ainda precisa de mais estudos científicos nessa área para que a gente consiga assim, isolar qual é o composto. Então, por exemplo, o alface. A gente sabe que ele tem uma ação sedativa, mas a gente ainda não tem estudos que definiram qual é a propriedade dele que é responsável por essa ação sedativa, né? O maracujá já é bem estudado. Maracujá, né? Maracujá, acho que esse aí é conhecido de todo mundo, né? Com certeza. Agora, eu queria perguntar uma coisa para a Carla, é o seguinte. Carla, olha só, a gente está falando aqui de dieta, está falando da parte que envolve toda uma escolha. Ainda no ponto da escolha, você que é profissional, assim, que estuda a mente, não é? A psicologia estuda a mente, o comportamento, os sentimentos, as emoções. Assistir televisão e filmes, qualquer programa com conteúdo que em algum momento seja um pouco mais assim, conteúdo de ação, conteúdo meio triste, faz a diferença na hora de dormir? Entra na questão da estimulação, né? E aí pode fazer diferença, sim. Porque tem gente que diz assim, não faz diferença nenhuma para mim, eu posso assistir Gente, mas faz, tenta assistir mas aí é um caso isolado. Mas, por exemplo, se você assistir um filme muito violento e aquilo bater de encontro com você, o seu eu, aquilo pode te afetar. E pode até gerar pesadelo, não é? Exatamente, vai alterar seu sono, sim. Gente, comer uma feijoada, assistir um filme fora do peso e assiste um filme de terror. Vai dormir essa noite ou não? Não vai dormir. Que combinação é essa? E fica muito tempo sem comer. O que ela falou. Para comer bastante. Agora a gente complementa. Cada ciclo de 90 minutos tem a regulação da gastrina e da leptina. Então, se você come de 3 em 3 horas, regularmente, o que você vai fazer? Você vai inibir o hormônio. A liberação desse hormônio. O hormônio que dá fome e vai melhorar o hormônio que diz para de comer. Só que o insônia ou aquele que para de respirar a noite toda, ele faz o contrário. Ele, no máximo, faz 2 refeições e diz que ele não come nada e engorda. É verdade. Olha só, quanta coisa que a gente está aprendendo hoje sobre o sono. Mas eu queria falar com você que faz aniversário hoje. Nós temos um presente para você diretamente do coração do Pai. Vamos lá.
Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19. Ó, a gente vai pro intervalo então, não é isso, Adriana? Vamos pro intervalo, a gente volta já. Agora, peraí, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer um suco com nossa querida Natália Eudes. Um suco de quê, Natália? Suco funcional contra a insônia. Então, contra a insônia, então. Vai ser tudo de bom, né? Tudo de bom a gente aprender mais uma dica aí. Já a gente volta.